aí galerinha, tudo bem com vocês? Suaves? Vamos começando aqui mais um The World Soccer de hoje, né? E eu estou gravando aqui, né? Antes de ir para a minha facu, né? E vamos falar aqui um pouquinho aí dessa retrospectiva aí da seleção brasileira masculina aí, olímpica aí, até a final. O Brasil conseguiu para passar para a final hoje, né? Meteu 6-0 aí em Honduras aí. Gabriel Jesus fez 2 gols, o Neymar fez 1 gol, o Luan fez outro gol, o Marquinhos, zagueiro, também fez 1 gol aí. E tudo isso ajudou a seleção brasileira, inclusive o Neymar fez o gol mais rápido das Olimpíadas, né? Com 15 segundos de jogo o Brasil já estava 1-0, né? E o Brasil aí que começou desacreditado lá no primeiro jogo lá, né, que foi a abertura, né, contra a África do Sul. Foi um Brasil apático, foi um Brasil ridículo em campo, né, sabe, errando muito passe, os caras entrando de salto alto. Essa foi a verdade. O Brasil contra a África do Sul não jogou nada, tomando pressão. Onde já se viu a seleção brasileira de tanto, sabe, de tantos títulos, de tanta tradição, de tanta história, sabe, de tantos mitos que já passaram por essa seleção brasileira, para tomar uma pressão da África do Sul, que é uma seleção pequena. A África do Sul é uma seleção pequena, entendeu? Então o Brasil já começou ali, já meio desconfiando ali, né, fazendo o povo brasileiro desconfiar ali da seleção, né? O Micali ali também, todo mundo já começou até a questionar e tudo mais. Então o Brasil contra a África do Sul não jogou bem, tomamos pressão da África do Sul. O Brasil não foi agressivo, o Brasil não jogou futebol envolvente ali contra a África do Sul, né? O Brasil teve poucas chances de gol, né? E nas oportunidades que teve não foi efetivo, não conseguiu ser efetivo a seleção brasileira ao ponto de ganhar da África do Sul. Pelo contrário, a gente tomou vareio da África do Sul. Na minha opinião, a gente tomou vareio da África do Sul. A África do Sul foi muito mais time que a seleção brasileira e sequer, pra mim, na minha opinião, a África do Sul até mereceu ganhar o jogo em certos momentos ali. Então isso acabou irritando até o Galvão Bueno, que ficou puta ali com o Neymar, né? Acabou o namorinho dele ali com o Neymar, né? Aí veio, né, contra o Iraque, né? O Brasil foi jogar lá contra o Iraque, né? Foi também um jogo, sabe, a gente pensando que, não, só foi a estreia lá, foi zoada, mas agora a gente vai deslanchar, vamos arrebentar. Infelizmente não foi isso bem que aconteceu, né? O Brasil também jogou da mesma forma e até um pouco pior ainda. O Brasil conseguiu ser pior ainda, né? Aí já todo mundo já começou que já pensou que já ia perder já as Olimpíadas mais uma vez. O Brasil já ia conseguir ser eliminado, não ia conseguir trazer essa medalha de ouro aqui para aqui para a seleção brasileira aqui, que a gente não tem ouro ainda, nem no futebol masculino, nem no futebol feminino, né? As meninas com toda a garra ali delas conseguiram chegar até a semifinal, mas infelizmente foram eliminadas pela Suécia, né? E então aí a responsabilidade ficou com a seleção masculina de futebol, trazer aqui o ouro aqui para o nosso país, né? Até porque seria um ouro inédito, seria uma coisa assim fenomenal, não só para o nosso país, Brasil, mas para a valorização dos nossos jovens atletas, dos nossos jogadores brasileiros, né, que estão lá na seleção representando o país, né, e também, né, que futuramente poderiam ser valorizados, né, poderiam ser vendidos para outros clubes importantes da Europa. E o Brasil jogou muito mal contra o Iraque também, jogou mal mesmo, foi péssimo. O Iraque pressionou o Brasil, né, em algumas oportunidades que o Iraque teve foram até boas para o Iraque também abrir o placar, fazer o resultado, né, a favor deles. E o Brasil conseguiu mais um empate vergonhoso, um empate ridículo, sabe, vexame mesmo, ali 0-0 contra Iraque e África do Sul, sabe, seleções assim pequenas, de pequenas expressão. O Iraque não é uma grande seleção, a África do Sul muito menos, entendeu? A gente não pode dizer que eles não têm garra, que eles não se esforçaram, que eles estavam jogando contra uma seleção brasileira, seja ela como ela estava, mas era uma seleção brasileira. Então, né, eles jogaram ali com raça, jogaram ali na garra, né, para conseguir o resultado, para continuar nas Olimpíadas. Mas, né, a seleção empatou com 2 seleções fracas, né? O Brasil não jogou porra nenhuma contra essas 2 equipes, né? E quando terminou o jogo do Iraque, né, todo mundo já começou a xingar a seleção, já todo mundo começou a colocar em dúvida, né? O Neymar, como sempre, foi o centro das críticas, né? O Neymar é balada, né? Não tá compromisso com a seleção, ele só jogou no Barcelona, tudo mais. Esse Gabigol aí também é
outro mercenário que só quer saber de jogar na Europa. E começou a vir as críticas, pá, na seleção brasileira, pra cima da molecada aí, Renato Augusto não jogando bem, pá, não devia nem estar aí, safado e tal. Enfim, né, mas felizmente, eu acho que devido às críticas, eu não sei lá o que foi que aconteceu ali no vestiário ou lá na concentração, que contra a Dinamarca o Brasil conseguiu mudar a atitude. O Brasil jogou muito bem contra a Dinamarca, meteu 4-0 no rabo da Dinamarca aí, né? Então aí a gente conseguiu já aí ter uma evolução, conseguimos acordar para a vida assim do nada, entendeu? A gente viu que estava em jogo uma medalha olímpica, o que estava em jogo é a camisa da seleção brasileira, que tem honra, que tem tradição, que tem história, que vários mitos já passaram por lá, inclusive jogaram as Olimpíadas também com essa camisa que esses jogadores estão aí honrando, entendeu? Com essa pátria aí que eles estão representando, o povo brasileiro que está lá pagando um ingresso caríssimo, diga-se de passagem, bem caro, né? Então eles querem ver a seleção jogando como seleção brasileira, jogando na raça, jogando com o coração, jogando futebol que o Brasil sabe jogar, envolvente, driblador, efetivo, fazer gols, e foi isso que a gente conseguiu fazer contra a Dinamarca. Colocamos a Dinamarca na roda, entendeu? Metemos 4-0, foi a nossa, assim, a gente ressurgiu das cinzas como uma fênix, entendeu? Tá ligado? Os deuses do futebol ajudaram aí a seleção brasileira a ganhar da Dinamarca, assim a gente se manter vivo aí na briga pelo esse ouro inédito aí. Tanto é que a gente terminou aí em primeiro na chave, se eu não estiver enganado, mas acho que foi em primeiro, sim, que o Brasil terminou. E aí a gente seguiu o nosso próximo compromisso, a seleção brasileira toda empolgada ali, foi jogar contra a Colômbia, né? A Colômbia que foi ali na Copa do Mundo, a carrasca, né? Ali com o Zúñiga, né? Quem não lembra, o Zúñiga dando aquela joelhada na costura do Neymar ali, fudendo a seleção brasileira, fudendo a esperança dos brasileiros aí, né? Isso porque a gente não contava que vinha a Alemanha pra massacrar mais ainda, né? Então, mas aí a Colômbia foi uma carrasca aí na Copa do Mundo, tirando o nosso astro aí de campo, né? Fudendo com nós geral, né? Mas aí a gente foi lá na Arena Itaquera, na Arena Corinthians, que é uma puta de uma arena, puta de um estádio, entendeu? O torcedor brasileiro lotou, o torcedor corintiano foi lá apoiar a seleção brasileira, entendeu? E a gente conseguiu passar também pela Colômbia, metemos 2-0 aí na Colômbia, entendeu? Foi um jogaço de bola, né? A gente representou legal pra caramba, inclusive um golaço, um dos gols foi do Neymar, de falta, um puta de um golaço, de passagem, golaço mesmo, o Neymar aí cobrando bastante falta. Eu só achei que no jogo de hoje contra Honduras, o Neymar nas faltas ali não acertou nenhuma, então acho que o Neymar ele tem que praticar mais falta, ele tem que treinar mais faltas para se tornar um especialista em cobrança de faltas aí, né? Mas o Brasil foi um Brasil já mais ali ligado contra a Colômbia. A Colômbia é um adversário, todo mundo sabe, muito mais forte que a Dinamarca, África do Sul e África do Sul, né? Entendeu? Iraque, Dinamarca e África do Sul, desculpa, errei. Mas a Colômbia é muito mais time que essas três seleções, então o Brasil teve que jogar mais concentrado, o Brasil mais centrado ali, né? Saíram ali do saltinho alto que os jogadores tinham entrado ali nos primeiros jogos, né? Acordaram pra vida e jogaram bola, metendo 2-0 na Colômbia, aqui, entendeu? O Brasil conseguiu jogar muito bem com o time da Colômbia, metendo 2-0, golaço de falta do Neymar. O Brasil foi muito efetivo, né? Conseguiu, assim que fizeram os gols, o Brasil começou a trabalhar muito bem a bola, começou a ter ali uma movimentação ali muito bem no ataque de Gabriel Jesus, que vem jogando muita bola, também acordou o Gabriel Jesus, porque nos dois primeiros jogos também não estava jogando porra nenhuma, o Gabriel Jesus acordou pra vida também, né? E aí o Brasil foi se desenvolvendo, foi desenrolando, meteu 2-0, conseguimos ali controlar o jogo, tivemos posse de bola muito superior também ao time da Colômbia, né? E assim a gente, né, conseguiu aí a vaga para as semifinais que aconteceu hoje lá no Maracanã, Brasil e Honduras. Foi um jogaço de bola, como eu falei aqui, o Brasil já começou aos 15 segundos de jogo, nós já abrimos o placar, né, aí, o gol da seleção brasileira aos 15 segundos de jogo, né, foi um golaço mesmo. Foi na raça, foi numa bobeira ali do zagueiro de Honduras, né, que fez merda. Aí depois fez Gabriel Jesus jogando muito bem, diga-se de passagem. O torcedor palmeirense deve estar eufórico, deve estar, ó, meu Deus do céu, mal vendo, sabe, contando as horas no relógio pro Gabriel Jesus voltar pro time do Palmeiras e fazer essa situação toda que fez hoje lá no time do Palmeiras. Então, o torcedor palmeirense deve estar eufórico para que isso aconteça, né? Enfim, o Neymar fez o primeiro gol aos 15 segundos, Gabriel Jesus fez os dois gols, né, depois, ficou 3-0, né, e na volta do intervalo, né, foi tipo aquele negócio de 3 vira 6 acaba,
Exatamente, o Brasil foi pro intervalo com 3-0 e acabou o jogo com 6 aí, né? Porque aí saiu o gol do Marquinhos, né? O zagueiro de cabeça, né? Depois veio o gol do Luan, né? O Luan acho que fez 2 gols também, se eu não estiver enganado. Né? Ele fez o Neymar deu passe, eu acho que foi o Neymar que deu passe, o Neymar fez o de pênalti. Então o Neymar fez 2 gols, o Gabriel Jesus fez 2 gols, e o Luan e o Marquinhos fizeram os gols aí da seleção brasileira hoje, que jogou muito bem contra o Honduras. O Honduras não deu nem graça. O Honduras hoje não deu nem pro cheiro. Vocês estão ligados? Não deu nem pro cheiro o Honduras. Foi, assim, uma coisa sensacional do time da seleção brasileira. Foi sensacional a seleção brasileira hoje jogando bola. Jogou muita bola a seleção brasileira jogou. Muita bola mesmo. Parabéns ao time do Brasil. Meus parabéns ao time do Brasil, à seleção brasileira que jogou muito bem hoje, representou o país como deveria ser, né, como deveria ter sido lá desde o começo, mas o Brasil felizmente acordou a tempo. Vamos pegar praticamente a Alemanha, que está vencendo o jogo nesse momento, está 1-0, acho que para a Alemanha, né, tá 1-0 para a Alemanha ainda, a Alemanha aí vai pegar o Brasil sim, né. O jogo final aí vai ser um jogaço de bola. Eu espero mesmo que a gente consiga devolver o 7-0, 7-1 aí na Alemanha. E vamos ver aí, tomara que a seleção brasileira traga esse ouro inédito aí pra nós, demorou? E esse foi o The World Soccer de hoje. Se você gostou, dá o seu joinha aí no vídeo, né? Favorita ele aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui nessa palavrinha vermelha aqui, escrito inscreva-se. Se inscreve aí, aperta lá que você não vai perder mais um vídeo do meu canal que eu lançar aqui, entendeu? E eu também estarei fazendo transmissões ao vivo lá no Facebook do canal. Entrem lá, eu vou deixar na descrição também. Entrem lá, acompanhem, visualizem, né? E para vocês também interagir comigo, também pode ser lá pelo Facebook, vocês fazendo perguntas, dando sugestões, críticas. Vocês também podem fazer isso aqui no comentário dos vídeos também. Deixe o seu comentário, diga o que você achou, se tá bom, se tá legal, se você acha que o Brasil vai ganhar na Alemanha, se vai golear a Alemanha, se não vai ganhar. Deixa aí a sua opinião e eu volto outro dia aí com mais um The World Soccer, mais notícias da Seleção Brasileira Olímpica e do nosso futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro e outras notícias más. Certo, galerinha? Então, falou pra vocês aí. É nóis.